O propósito da igreja. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto porque quando o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre ele mesmo, para ela ele deu um propósito. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus aqui neste mundo não está aqui à toa, não está aqui para enfeitar, não está aqui para não fazer nada. Não. A igreja tem um objetivo. E ela tem que praticar muitas coisas para cumprir esse objetivo. Porque o Senhor Jesus está vendo o que está acontecendo. Ele sabe que a igreja tem que cumprir seu objetivo. Agora, será que a igreja hoje está cumprindo mesmo esse objetivo? Esse propósito? Porque, como eu já disse, a igreja aqui tem um propósito. Ela tem que cumprir esse objetivo ou esse propósito com fidelidade. Então, é preciso que a igreja hoje possa se empenhar para cumprir o seu propósito com responsabilidade, eficiência e seriedade. Isso tem que acontecer mesmo. Todos os membros do corpo de Cristo têm que ter esse único propósito. Tem que pensar a mesma coisa em cumprir esse propósito. Sempre. Porque é só dessa forma que a igreja irá conseguir agradar ao Senhor Jesus. Então, ele espera que a igreja cumpra o seu propósito para chegar no final aprovada. Então, isso é importante demais. É algo decisivo para a igreja, que não pode ficar mais agindo com negligência para não cumprir o seu propósito. Não podemos deixar isso de lado, não podemos fracassar em cumprir esse propósito. O Senhor Jesus está contando com a sua igreja hoje para cumprir esse propósito. Porque o propósito da igreja é cumprir esse objetivo. Então, todos agora têm que... todos os que fazem parte do corpo de Cristo têm que começar a cumprir esse propósito. E cumprir o propósito, ou melhor, a igreja para cumprir o seu propósito não é entregar dízimos. Não é construir templos feitos por mãos humanas. Não é guardar o sábado. Não é dar oferta. Não é esse o propósito da igreja. Embora existam muitas pessoas que estejam praticando isso hoje, mas isso não é o propósito da igreja. Então, é preciso entender de fato, de verdade, o que significa o propósito da igreja, para que todos os membros do corpo de Cristo tenham isso em sua consciência. Saibam mesmo o que significa o propósito da igreja. Para que assim ninguém possa errar e ninguém possa deixar de fazer isso. Então, é importante demais. O propósito da igreja é importante demais. É importantíssimo, sim. E o procedimento da igreja tem que ser sério em cumprir esse propósito. Com certeza. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam um pouco a respeito disso. E o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse é o propósito da igreja.
ide e ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o propósito da igreja. Então, a igreja tem que praticar esse propósito. Quando a igreja praticar esse propósito, com certeza ela vai estar fazendo algo que o Senhor Jesus aprova e concorda que ela esteja fazendo. Porque existem muitas coisas por aí que são feitas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Então, isso aqui é importante demais. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 2. Já escrito assim, ó. Esse texto aqui está falando para a igreja em Roma. Já escrito assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o propósito da igreja é não se conformar com o século em que ela esteja vivendo. Esse é o propósito da igreja. Não se conformar. Não se amoldar ao século em que está vivendo. Não se acostumar com ele. Não ser cúmplice dele. Não ser conivente com o século em que está vivendo. Não consentir com o século em que está vivendo. Será que a igreja tem cumprido esse propósito hoje? É uma questão a se pensar, porque é uma questão séria demais. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a igreja conseguir cumprir esse objetivo, é só cumprir esse objetivo, ou melhor, é só cumprir esse propósito que a igreja vai conseguir experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a verdade. E que eu espero que aconteça mesmo, quando a igreja cumprir esse propósito. Aí sim, ela vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com certeza. Agora eu vou ler o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Então, outra vez aqui, vai se falar um texto para uma igreja. E já sabemos que a igreja tem um propósito a cumprir. E esse texto aqui vai falar de um propósito que a igreja tem que cumprir. Então está escrito assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então, o primeiro propósito aqui é que a igreja fale sempre a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Então, outro propósito que a igreja tem que cumprir é que ela não pode deixar que exista divisões na igreja. Divisões é errado. Unidade é o certo. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o propósito que a igreja tem que cumprir. Ser inteiramente unida na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o propósito da igreja. Qualquer coisa contrária ao que está escrito aqui é algo que não é o propósito da igreja que está sendo feito.
é algo errado. É algo contra o que está escrito. E, infelizmente, hoje, a igreja está praticando muitas coisas que não estão escritas nas Escrituras. São coisas erradas. E uma igreja não pode, em tempo algum, cumprir o seu propósito se estiver praticando coisas erradas. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Só virar a página aqui. Estou aqui no capítulo 2, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Já escrito assim, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, o propósito da igreja é que a igreja tem que ser santa e irrepreensível perante ele, ou seja, perante Deus, todos os dias. Será que a igreja está cumprindo esse propósito hoje? Porque o objetivo da igreja é esse. Está escrito aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, essa é a verdade, pessoal. A igreja tem o propósito de ser santa e irrepreensível diante de Deus. Sempre. Não pode falhar em cumprir esse propósito, em tempo algum. É errado. E o que é errado, não podemos praticar. Quem pratica algo errado, contrário ao que está escrito aqui, não está cumprindo o seu propósito como igreja. Em tempo algum. Está falhando em cumprir. É aí que está o grande erro. Que não podemos nos acostumar ou estar mal acostumados com esse erro. Então é preciso entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Mais um propósito para a igreja hoje. Está escrito assim, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, o propósito da igreja é viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Será que isso está acontecendo hoje? Será que a igreja está cumprindo esse objetivo, ou seja, esse propósito? Ou será que não? Ou será que está deixando a desejar nessa questão? Está falhando nessa questão? Está errando em não viver de um modo digno do Evangelho de Cristo? Será que isso está acontecendo? É uma questão a se pensar. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, esse é o propósito da igreja. Que ele diz aqui bem claro, é simples entender isso. Não é complicado. Complicado é quando fazemos algo contrário a isso. Aí tudo se estraga, tudo vai se arruinando aos poucos. E a igreja fica
totalmente mal, com as más consequências dos erros que ela mesma se deixou levar por eles. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim, ó. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, esse texto fala bem claro sobre o propósito da igreja. A igreja tem que ter o objetivo de viver de modo digno do Senhor, em todo o tempo, para o seu inteiro agrado. Então, quando a igreja vive de modo digno do Senhor, ela está vivendo assim para o seu inteiro agrado. Esse tem que ser o propósito da igreja, viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sempre. Praticando o quê? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Ele está falando aqui para uma igreja que estava na cidade de Colossos, tentando levar a igreja a entender que esse é o propósito da igreja. E isso serve para você e para mim hoje, no século em que estamos. Com certeza. Então, devemos fazer tudo o que for necessário para que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Esse é o nosso propósito, como igreja do Senhor Jesus. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Então, o propósito da igreja é estar firme na genuína graça de Deus. E eu diria até mais, tem que estar firme também no evangelho genuíno do Senhor Jesus. Tem que estar firme também na nova aliança. Tem que estar firme também na pedra angular que é Cristo Jesus. Tem que estar firme na unidade do Espírito. Tem que estar firme na pregação do Evangelho. Tem que estar firme com uma vida irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum. Então, a igreja tem que cumprir o seu objetivo. Ou melhor, o seu propósito. Porque a igreja tem um propósito estabelecido para que ela possa praticar, para que ela possa cumprir esse objetivo, esse propósito, dia após dia. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo hoje, que ama ao Senhor Jesus sinceramente, tem que cumprir esse propósito. Então, isso é algo que nós devemos fazer, pessoal. O Senhor Jesus está esperando isso acontecer, da sua parte e de minha parte também. Então, o melhor a fazermos é isso, cumprir o nosso propósito, como igreja. Porque a igreja foi colocada aqui para cumprir o seu propósito. Então, cabe a cada um de nós nos empenharmos para cumprir esse propósito até o dia de Cristo Jesus. Tem que ser assim. Não podemos enterrar o talento. Não podemos enterrar o nosso propósito em tempo algum. Pelo contrário, temos que cumpri-lo, temos que praticá-lo com diligência cada vez maior.
progredindo cada vez mais em cumprir esse propósito. Esse é o objetivo da igreja. Então eu espero que a igreja possa cumprir esse propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.